Em 2016, o Brasil era o 16º país mais feliz do mundo, numa lista com 137 países. Ou seja, a gente estava ali perto do top 10. Desde então, a nossa posição nesse ranking só cai e esse ano despencou. Caiu da 38ª para a posição número 49. Como no fundo tudo que a gente quer é ser feliz, esse é o ranking mais importante das nossas vidas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou dislike e comente. Seu comentário me deixa feliz. Esse ranking que eu estou falando é encomendado pela ONU. E se você vai jogar fora o resultado só porque não confia na ONU, talvez compense assistir meu vídeo, porque a nossa infelicidade tem muito a ver com isso. A gente vive numa era em que a nossa confiança nas instituições só cai. E é muito triste viver com essa angústia de não poder confiar em ninguém. Você me entende? Bom, mas o ranking é um trabalho antigo e muito sério que tem à frente o Instituto Gallup, um dos mais respeitados do mundo, fundado em 1935. Então, para as pessoas mais leves e mais felizes, talvez isso deva ser levado em conta. Entretanto, nessa era de construção de certezas e questionamentos, todo instituto de pesquisa tem sido considerado suspeito, e essa suspeita é alimentada com frequência pelos grupos políticos ou personalidades políticas quando não gostam do resultado da pesquisa, quando o resultado prejudica os seus interesses pessoais ou partidários. Então, vem deles, dos políticos, muito da nossa desconfiança em pesquisas. E vem também de institutos de pesquisa que, sim, vendem resultados. Aqui no Brasil, a gente costuma ver pesquisas bastante enviesadas, usando o eufemismo. Dito isso, sendo você otimista ou negativo, sendo você crédulo ou incrédulo, vamos ser honestos, esquece a pesquisa. A gente não precisa de pesquisa para provar que o brasileiro está se tornando um povo mais e mais infeliz. O estupim de todo mundo, ou da maioria das pessoas, está mais curto, o clima de divisão é real, é quase palpável, é como se existisse mesmo uma parede dividindo as pessoas. E sabe o que é pior? Se você estiver numa roda de gente supostamente bem informada, mas com diferentes visões de mundo, e tentar achar um campo comum para conversas não polêmicas, deixa eu tentar te dar um exemplo. Você ficou meio distante de um amigo na época das eleições ou na época da pandemia, você não concordava com a visão dele ou não concorda sobre a pandemia ou sobre a política, mas não quis ficar com aquela mágoa no peito e pensou, pô, passaram as eleições, eu vou dar uma chance pro cara, vou me reaproximar dele. A gente já gostou tanto da companhia um do outro, aí você encontra com essa pessoa que pode ser um irmão, um primo, um parente, e descobre que o repertório de assuntos não polêmicos ficou muito reduzido, quase zero, porque antigamente, e não faz tanto tempo, eu estou falando de 10 anos atrás, quem era adulto por volta de 2013 vai me entender? Enfim, antigamente, num bate-papo, num bar, ou num clube, ou numa praia, as conversas entre as pessoas inteligentes eram uma troca. Seu amigo ou sua amiga que era ligado à medicina ia te contar coisas interessantíssimas sobre os avanços na área, ou sobre uma doença, uma pandemia. Você aprenderia com aquela pessoa. Seu amigo jornalista ia te dar um cenário de bastidor ou de fontes sobre um escândalo, um novo plano econômico, e você, que não entende do assunto, respeitaria como fonte. Seu amigo que entende pra caramba de futebol, não, futebol é melhor não, né? Futebol sempre deu discussão. Seu amigo que é todo fashion, ia te contar a cor da moda, o que ninguém mais está usando, o que você não deve usar. Sua amiga trader ou consultora de investimento iria te explicar por que é hora de comprar ou vender esse ou aquele ativo. Não tinha aquele monte de coach ou de influencer. As pessoas se submetiam ao papel passivo de aprender, de ouvir com o outro, de não ter que ter uma opinião formada sobre temas pelos quais, no fundo, ela nunca se interessou a ponto de pesquisar. Antes do Google, a gente consultava pessoas, jovem que caiu aqui de paraquedas. Eu me lembro que o meu Google de língua portuguesa era a minha mãe, muito lúcida, ainda hoje, aos 94 anos, um beijo, dona Terezinha, tem um português impecável. Se a minha dúvida tinha a ver com qualquer coisa ligada à eletrônica, eu ouvia meu irmão mais velho, é a área dele. Você não precisava ser jornalista como eu fui, jornalista de redação, para ter fontes. Todo mundo tinha fontes.
Ou quando não tinha, tinha um amigo que conhecia alguém e ia lá e perguntava para você. A gente era mais sábio? Talvez não, mas a gente não era obrigado ou forçado a entender um pouco de tudo como a gente é hoje em dia, a ponto de ter opiniões formadas, né, Raulzito? Que está mudando cada vez mais. E é uma das coisas que, na minha opinião, estão fazendo a gente ficar mais tristes. Eu vou voltar a isso. Antes, um disclaimer. É claro que aqui no Brasil a gente tem várias outras razões bem menos burguesas, se me permite a expressão, para ter ficado mais infeliz. O trabalho está mais precarizado, é fato. A aposentadoria está cada dia mais distante com pensões menores. Nos serviços, o cliente está cada dia mais exigente, o dono do negócio está cada dia mais desumanizando as relações para conseguir ter uma margem apertada de lucro. Menos vendedores, serviço de atendimento ao consumidor precarizado, bancos, esses não vou nem falar nada, juros nas alturas, o país está endividado, o país, enquanto pessoas físicas vivendo aqui, parte está com fome. Tem as razões práticas para a infelicidade. Mas um dado nessa última pesquisa mostra que o infortúnio pessoal sozinho, curiosamente, não é causa da infelicidade de um povo. Do que eu estou falando, minha amiga ou meu amigo que me assiste, mesmo nesses temas menos sensacionalistas, obrigado. Eu estou falando de um país específico que saltou da posição 98 para 92, ou seja, ficou mais feliz. Você imaginaria que país é esse? A Ucrânia, invadida, destruída, civis sendo mortos e estuprados, e o país está mais feliz esse ano que ano passado. Ah, Maurício, está vendo? Não dá para confiar em pesquisa. Não, eu vou ler para você um trecho da matéria do G1 sobre a pesquisa e vou deixar link no post fixado. O bem-estar na Ucrânia caiu menos do que em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e isso se deve, em parte, ao aumento extraordinário do sentimento de fraternidade, disse Jean-Emmanuel Deneve, um dos editores do relatório, em comunicado. Ou seja, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, tirou um pedaço da Ucrânia e as pessoas lamentaram, mas havia várias questões étnicas, históricas, que levaram, pelo que eu entendo dessa fala do editor do relatório, a uma espécie de resignação. Resignação triste. Agora, com esse novo ataque da Rússia e o sentimento nacional prevalecente, majoritário, de que não, isso não é aceitável, nós vamos lutar, nós vamos resistir. O país, repetindo a fala do Jean Manuel, viu despertar um sentimento extraordinário de fraternidade. Entenda a profundidade disso. Precisou vir um ataque externo para que as pessoas internamente se unissem num verdadeiro sentimento de coletividade. Como o homem é um ser social, ele precisa viver em sociedade, a guerra não impactou negativamente na felicidade dos indivíduos. A Ucrânia continua sendo um país triste, é o número 92 em 137, mas está menos triste, com tudo ruindo em volta. As diferenças todas continuam lá e vão voltar a ser importantes e causar muitas brigas quando a guerra acabar. Que pena, né? Mas é assim. Às vezes a gente precisa do inimigo externo para os inimigos internos se unirem. Aqui no Brasil a gente já viveu uma experiência semelhante. Em 64 era outro mundo, era outro cenário, eu sei, é só uma ilustração, mas em 64 o país se dividiu como está dividido agora, esquerda, direita e tal. Veio um golpe cívico-militar da direita, vivemos 20 e tantos anos de ditadura, com gente sendo torturada, morta, exilada, sem poder votar para presidente, sem liberdade individual nenhuma, censores dentro da imprensa, impossível denunciar e investigar casos de corrupção ou abuso de poder, impossível denunciar fome, violação de direitos humanos, a opressão de toda a ditadura. Mas ao final da ditadura, ali por volta de 79, o povo percebeu que estava perdendo alguma coisa importante. Quem viveu a época sabe que a luta pela anistia e pelas eleições para presidente não eram pautas de esquerda, como tentam te convencer hoje. Era toda a classe política, mais a classe artística, boa parte das lideranças empresariais, representantes diversos de praticamente todas as categorias profissionais, lutando com um só propósito: recuperar a normalidade democrática. Nunca que eu me lembre estivemos tão unidos. Eu me lembro da festa que foi a anistia, da festa que foi a vitória do Tancredo, mesmo por eleições indiretas, só por ele ser civil e a gente saber que depois dali viriam eleições diretas. Eu me lembro da festa que foi poder votar para presidente, mesmo o Brasil tendo elegido o Collor. Faz pensar, não faz? Como a divisão entristece um país.
Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o seu dislike, seu comentário, que nos deixa a todos felizes. Lute pela felicidade coletiva.